Olá, tudo bem? Agora a gente vai conversar neste vídeo sobre o capítulo 3 da teoria geral, que é o capítulo em que Keynes vai debater esse elemento aqui, que é um elemento bastante importante de toda a sua teoria geral, né? Que é a demanda efetiva. Tá? Como nós vimos no vídeo da aula sobre o capítulo 2, a Keynes inverte em relação aos clássicos o lado dinâmico da economia, da oferta, como é no mundo clássico, para a demanda, como será no mundo keynesiano e como será, por sinal, em todo o mundo, tá, que de alguma forma assina keynesiano no nome. Em alguma medida, o lado da demanda será relevante para a atividade econômica. No caso específico da teoria geral do emprego, do juro e da moeda, a demanda é o determinante, é o lado dinâmico da economia, é quem puxa a economia no curto e no longo prazo. Quando nós formos, tá, nós não iremos aqui, mas um modo de falar didático. Quando se está no mundo, por exemplo, da síntese neoclássica de Keynes, ou no mundo, tá, novo keynesiano, o síntese neoclássica de Keynes e o novo keynesiano dão conta de a demanda, mais uma vez, tá, ser relevante no curto prazo, mas não no longo. Tá? No mundo pós-keynesiano e keynesiano, como o que a gente está vendo aqui, a demanda é digamos, o motor da atividade econômica no curto e no longo prazo. Tá? Keynes, nesse capítulo 3, eu vou fazer aqui esse preâmbulo para vocês, ele vai contar para a gente um resumo do que é a teoria geral que ele vai escrever, né? Então, o capítulo 3, óbvio, está na teoria geral. Sim, a gente está debatendo este livro. Mas o capítulo 3 resume o que ele quer apresentar com a teoria geral. Então, foi uma estratégia de Keynes de avisar já na abertura do livro qual é a ideia que ele tem. E o conceito de demanda efetiva é central para a teoria geral. E nós falaremos nos próximos vídeos muito dessa questão da demanda, e sobretudo da demanda efetiva. Vamos lá? Vamos entender o que é isso? Qual que é o objetivo de Keynes, né? A gente já conversou sobre isso lá na videoaula sobre o capítulo 2. O objetivo de Keynes é explicar isso daqui, ó, N. Tá? A gente já sabe que N é o nível de emprego da economia e a gente sabe também que o nível de emprego, N, quando ele é definido porque ele está relacionado com algum nível Y, tá? Que por sua vez nós também já vimos é o nível de produto da economia. Tudo bem? Então, quando se está dizendo que determinado nível de emprego será feito, automaticamente se está dizendo de um determinado nível de produção na economia que será feito. E o que define esse nível de produto, ou seja, esse nível de emprego? Essas variáveis são usadas de forma substituíveis, se vocês quiserem, tá? Porque, lembrem, coloquem na cabeça, só se emprega pessoa, só se emprega capital para se produzir alguma coisa. Tudo bem? É por isso que quando se define o nível de emprego, se define também o nível de produto. Tá? O que define qual será o nível de emprego de produto numa economia? Tudo bem? Isso tem que ver com o princípio da demanda efetiva e isso tem que ver com aquilo que Keynes desconstruiu da teoria clássica. A teoria clássica ela é incapaz de explicar o nível de emprego da economia. Então ela é incapaz de explicar, em última instância, o nível de produção que a economia tem, a não ser em um caso particular da trajetória histórica do sistema econômico, que é o pleno emprego. Mas esse não é o caso geral. Para o caso geral, uma teoria ainda é necessária, porque a economia neoclássica é incapaz de explicar. Eis a teoria geral de Keynes. Ele vem para explicar justamente isso. Tudo bem? E como é que é o caminho da explicação dele para a determinação do nível de emprego, né? Olha só, Keynes vai na justificativa da determinação do nível de emprego, ele vai de imediato contar para a gente
o que é que gera determinado nível, tá, de emprego e produção. O emprego, vai depender daquilo que os empresários esperam receber de renda, de lucro, de provento, tá? Chame como quiser. Quando eles empregarem determinado nível de trabalhadores para produzirem o nível Z de produto. Mas Fábio, você disse pra gente que a Y era produto, tá? Esse Y eu nunca vi igual, de tão horroroso. Difícil escrever no board, né? Aqui, ó, pronto, tá? Sim, disse e vou continuar dizendo. Essa nomenclatura Z foi a que Keynes escolheu, tá? E ele vai definir que essa função de oferta agregada, ela é uma função diretamente relacionada ao nível de emprego da economia. Portanto, entenda o que está ali desenhado, tá? Z é o Y, é o produto, tá? É a oferta da economia, porque tudo que foi produzido na economia foi produzido para ser vendido em termos de bens e serviços. Tudo bem? Então, produto é a oferta da economia. A oferta da economia é produzida por um determinado volume N de pessoas e de capital que foi empregado, e aqui a gente pode resumir só em N, porque quem produz o capital que será empregado em outras indústrias são trabalhadores. Então, N, os trabalhadores empregados, produzem tudo na economia, tá? Inclusive as máquinas e equipamentos que produzem máquinas e equipamentos e por aí vai, tá? Então, a produção da economia, a oferta agregada da economia, que Keynes também chamará de preço de oferta agregada, depende do volume N empregado. Tudo bem? E os empresários levam a efeito determinado volume a Z, determinado volume Y, determinado volume N, tá? Ou seja, oferta e o emprego que gerará essa oferta, porque eles estão, em última instância, esperando ganhar alguma coisa quando produzem isso. Tudo bem? E o ato, claro, de eles produzirem alguma coisa decorre de um ato de demanda via investimento. Então, a lógica é basicamente a de que se investe e ao se investir gera-se produção e, claro, no ato de se investir e ter-se uma produção, empregou-se. Tudo bem? Essa é a lógica da função de oferta no mundo de Keynes. Se tem oferta, tem um outro lado, e o outro lado é o lado da demanda. Tá? E o que é a função de demanda agregada no mundo de Keynes? É o que os empresários esperam receber das vendas que eles fizerem do produto, tá? Que toparam produzir, tá aqui o produto que toparam produzir, e eles, tá? Esperam vender isso daí de acordo com aquilo que eles olham para a economia e percebem de renda passível para poder comprar o produto que eles se colocarem. Um empresário faz isso, todos os empresários fazem isso, a gente tem, portanto, a função de demanda agregada. E ela dependerá, claro, do nível de emprego que existe na economia. Por quê? Porque quando há emprego, há renda, e quando há renda, há demanda. Essa é a lógica que expressa, tá? Olha só o ciclo da economia, a gente vai ver isso muito aqui, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas já vou reiterar para vocês. O ato de investir contrata N, é o que está aqui colocado. Ó. Quando N é contratado para produzir Y, N recebe renda. Tudo bem? Ao receber renda, N tem capacidade, portanto, de demandar. A função demanda agregada é aquilo que os empresários esperam receber quando eles empregam determinado volume N para produzir determinado produto da economia. Quando tá, oferta agregada e demanda agregada interseccionam-se, ou seja, se encontram, nós temos o ponto de demanda efetiva da sociedade. É isso daqui, ó. Tá? O ponto de demanda efetiva da sociedade é aquele em que, na definição de Keynes, tá, oferta e demanda se interseccionaram. Esse ponto será um ponto ótimo, tá? Será um ponto de equilíbrio quando o empresário conseguiu efetivamente receber tudo aquilo que ele esperava e justamente por esperar receber isso, ele empregou o volume N para produzir Z ou Y que ele produziu. Esse ponto ótimo, tá, é um ponto em que o empresário não tem nenhum estímulo
seja para reduzir a sua produção, seja para elevar a sua produção. Tá? Então, o ponto ótimo de demanda efetiva é aquele em que o empresário, pum, acertou exatamente a sua projeção. Tudo bem? Agora, percebam, antes de a gente discutir se acertou a sua projeção, a gente precisa debater só mais uma vez para ficar na mente de vocês a questão da demanda efetiva. O que ela quer dizer? Ela quer dizer o ponto em que a oferta agregada recebeu determinada demanda. Tudo bem? Ou, vamos trocar só para falar a mesma coisa, o ponto em que a demanda agregada absorveu determinada oferta. O ponto ótimo é quando todo o planejamento do empresário, ou no plural dos empresários, foi absolutamente demandado pelo conjunto de renda da sociedade, que depende, claro, do volume empregado, tá, de pessoas para produzir aquela renda e receber essa renda do processo de produção. Tá? Agora, a coisa nunca é tão lotérica, acertada assim. Tá? Há um conjunto grande de erros. Tudo bem? Por quê? Porque a gente é incapaz de prever exatamente qual vai ser o nível de demanda da sociedade. Não há mãe de Ná, não há bola de cristal que consiga fazer a previsão exata do que as pessoas quererão consumir de determinada produção. Ou seja, duas considerações, tá? O ponto de demanda efetivo só é aquele especificamente, tá, que o empresário previu, planejou, que o empresário projetou, tá? Por sorte ou por desígnio. O que é desígnio? É quando mandam consumir determinado X. Isso não acontece, né? Por sorte quer dizer que é efetivamente o seguinte: eu vou produzir 10 e vão comprar 10, tá? Isso é um elemento de sorte, pessoal. Ah, então você está chamando a atenção de que é impossível o empresário acertar. Não, é possível. É possível, inclusive, errar para menos. Quer dizer o seguinte, ele produziu menos do que as pessoas gostariam de consumir. Mas percebam, isso não é uma coisa dada na economia, não é uma coisa certa. Isso é um elemento, tá, de sorte que acontece. Tudo bem? Por quê? Porque a gente está projetando o futuro e como a gente o desconhece, não tem como a gente projetar com perfeição. Isso é normal, é humano. Isso vale para nós, vale para o empresário, é claro. Ou seja, primeira consideração, ponto de demanda efetivo, tá, não será ótimo no mais das vezes, não será perfeito, não será de equilíbrio. Sempre haverá, de alguma forma, algum erro, para mais ou para menos, ou seja, vender-se-á menos do que se produziu ou, inclusive, vender-se-á mais do que aquilo que se produziu. Tudo bem? Isso é importante que se grave. Tá? Produziu-se 10, pode-se demandar, de repente, naquele período de produção, 12. O empresário vai ter que desdobrar, colocar um novo turno, ou às vezes aumentar seu preço. Tudo bem? Porém, pode acontecer, e muitas vezes acontece, talvez seja o quadro mais normal da economia, produzir-se 10 e a demanda efetiva ser 8 daqueles 10. Tudo bem? Sobraram 2. Beleza? Segundo, mesmo que se acerte o ponto ótimo, e olha lá a sorte para isso acontecer, nós não estamos falando de emprego máximo. A gente está falando de um nível de emprego. Vejamos que aqui não tem, né, como tinha lá no capítulo 2, para o mundo neoclássico, esse negocinho aí, ó, max. Aqui não tem isso. Logo, mesmo no ponto ótimo de demanda efetiva, em que o empresário acertou o quanto as pessoas gostariam de consumir, tá? De demandar, porque também tem investimento, logo não é só consumo, mesmo neste ponto a gente não precisa ter um emprego máximo. A gente terá um emprego máximo, tá? Aí por mais sorte ainda. E sustentá-lo então no tempo, ixi, difícil, tá? Pois bem, essa é a lógica do princípio da demanda efetiva, tá? Ponto de intersecção entre a oferta e demanda. E agora Keynes passa para aquilo que eu comentei com vocês. Ele faz um grande resumo da teoria geral no capítulo 3. E vai ter outros 21 capítulos pela frente, mas aqui ele já resume bem o que ele quer dizer com todo o livro. Primeiro, tá? O rendimento total da sociedade depende do emprego. É claro, foi o que eu falei para vocês. Tá? O custo de se produzir alguma coisa é a renda de quem está produzindo. Quando vocês gastam dinheiro, vocês estão dando renda para alguém. Ponto. Pensem sobre isso. Tá? O volume de emprego na sociedade depende da oferta agregada. Como assim? Os empresários investem e contratam. E quando eles fazem isso para produzir alguma coisa. Então a demanda gera oferta. E o contato entre demanda e oferta é o investimento. E só se faz uma oferta, ou seja, um produto, empregando. Logo, tá, aquilo que se projeta e se coloca em prática de produção é o que gera o emprego. E o que vai
habilitar esse emprego, efetivar esse emprego é o ato de investimento, porque é isso que contrata a gente para produzir alguma coisa. Então a demanda gera a oferta. Invertemos em relação à lei de Sé. Lembre-se, né? A demanda efetiva é o ponto em que a oferta e demanda se interseccionam. Isso daqui agora está só numa fórmula funcional. Meu Deus, para que isso? Não, isso é porque Keynes colocou no livro e eu estou sendo muito fiel e estou colocando aqui exatamente como ele colocou. Nós temos aqui um kappa, nós temos aqui um φ. E o que é isso daqui? Basicamente, ele construiu uma forma funcional para a oferta. Aqui nós temos a oferta e aqui nós temos a demanda. A demanda está separada em consumo, que é D1, tá? E a demanda está separada em investimento, que é esse D2 aqui. Tudo bem? Então não tem segredo nenhum, não se assustem, não se preocupem com isso, é só uma forma funcional. Basicamente, Keynes está comparando aqui, ó, Z, tá? Que é a oferta agregada, que nós também chamamos de Y, ele está comparando com o lado da demanda, porque ele quer explicar para a gente, nossa senhora, tá difícil, hein? Porque ele quer explicar para a gente como se dá a relação da demanda efetiva, então ele está comparando oferta com demanda. E aí ele separou uma forma funcional, está colocando um fizinho aqui, um capa, para identificar basicamente a forma funcional da oferta e a forma funcional da demanda. Ele também está chamando, portanto, o consumo de CD1, tá? Mesma coisa, é só identidade, e D2 é o investimento. A gente vai ver como isso daqui se relaciona a bem de manter a demanda efetiva no ponto que consegue dar sustentação à atividade econômica. É só isso, não tem nada demais, tá? Se vocês estão vendo sem ler o livro, vai ficar assustador. Se vocês leram o livro antes, ou se forem ler depois, vocês vão ver que eu estou simplesmente trazendo para cá o que está lá, tudo bem? A gente precisa entender no fundo aqui é a relação entre oferta e demanda. Tá? É isso. Por quê? Porque isso nos dá a demanda efetiva. Uau! Tá? Qual que é a lógica? A lógica aqui é a gente comparar, ó, eu vou colocar aqui Y, porque isso daqui é a oferta. Quem está chamando de quê? Z. É a mesma coisa, ó. Y é identidade com Z. Fábio é Fábio. Tudo bem? É isso que está ali escrito. Y, tá? Vai ser separado em C mais I. Então, o produto ele vai estar dividido em consumo e ele vai estar dividido em investimento. É assim que as pessoas demandam, tá, o produto. O que conecta demanda com produto? Renda, tudo bem? Olha só, quem é que define o comportamento do consumo? Tá? A renda. As pessoas precisam ter renda para poder consumir. E nisso, tá, Keynes, olhando a experiência, ele vai mostrar que existe uma lei psicológica fundamental. Vejam, isso daqui é crucial para a gente entender a teoria keynesiana. Como é que nós estabelecemos, tá, a relação entre consumo e renda? A relação entre consumo e renda tem o consumo como variável explicada e a renda como variável explicativa. Tudo bem? Ou seja, quem explica o consumo é a renda. Renda e consumo, portanto, têm uma relação. A essa relação nós chamamos propensão, tá? O nome dessa relação, do quanto eu consumo da minha renda, é propensão marginal a consumir. Tudo bem? O nome, portanto, que nós damos ao quanto da renda se converte em consumo é propensão marginal a consumir. Está aqui, ó. Tudo bem? Beleza? O que a lei psicológica fundamental me diz? Ela me diz que a propensão marginal a consumir, ela se situa entre 0 e 1. Portanto, isso quer dizer que a propensão marginal a consumir, tá, é menor do que 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que a renda varia positivamente, ela varia mais do que o consumo. Se toda vez que a renda varia positivamente, ela varia mais do que o consumo, quer dizer que de cada R$1 que eu ganho, tá, novo de renda, eu faço um consumo de menos de R$1. Se isso acontece, toda vez que a renda aumentar, nós temos poupança. E se nós temos poupança, significa que tem uma produção que está sendo feita para consumo, mas que na verdade
tá, não está sendo consumida. A renda aumentou porque houve produção. A produção ela é dedicada a consumo ou a investimento. Mas se toda vez que a produção acontece, ela aumenta a renda, porém a renda aumenta mais do que o consumo, há alguma parte da produção que não é consumida, pois é poupada. Logo, percebam, o empresário produziu, mas se uma parte daquilo que ele produziu vai ser não consumido, porque as pessoas estão poupando, o que nós temos em última instância é uma insuficiência de demanda efetiva. O consumo, tá, faz com que a demanda, como há um consumo que não é exatamente igual ao aumento de renda, nós temos uma poupança. Poupança é não demanda. Logo, significa que há produto, mas uma demanda menor do que aquele produto. O empresário gosta disso? Vocês, se forem empresários, vocês vão produzir e não vão vender, porque tem alguém poupando. A poupança de alguém é o estoque de vocês. Vocês vão gostar disso? Não. Quem tem que entrar na história para corrigir? Tá? Quem entra na história para corrigir tudo isso é D2. Não é o cantor. D2 é o investimento. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se vocês... desculpa, isso foi a rua, tá? O que eu quero dizer com isso? Se nós, tá, temos um aumento de renda na sociedade, tá, o que é bom, é aumento de PIB, é aumento de riqueza, mas isso daqui é maior do que o consumo, os bens e serviços que estão sendo aqui produzidos, em parte, eles não estão sendo consumidos. Em qual parte eles não estão sendo consumidos? Naquela parte, tá, que é poupada. Na nossa legenda, S é igual a poupança. Então, toda vez que há poupança, há alguma parte não consumida do produto. Como é que a gente vai fazer, então, para demandar aquela parte do produto que não foi demandada via consumo? Porque se essa parte que sobrou de estoque para os empresários continuar existindo, eles não têm estímulo para continuar produzindo, porque empresário não produz para ter estoque, empresário produz para vender. Se essa poupança está ali, quem é que vai demandá-la para manter a demanda efetiva no nível suficiente para fazer a atividade econômica não entrar em ciclo de decrescimento? Quem vai fazer isso é o investimento. Por isso que o investimento, vejamos, é a variável chave na economia keynesiana. É por isso que o investimento é o responsável por fazer com que nós tenhamos uma atividade econômica sustentável. Isso quer dizer não ambientalmente sustentável, isso também, mas não é aqui nosso ponto teoricamente. Mas sustentável quer dizer que permaneça num ciclo assim, ó, e não na coisa que a gente está relativamente acostumado, ao ciclo positivo, tá? E não na coisa que a gente está acostumado a viver no Brasil, que é ciclo de crescimento e decrescimento. Como é que isso funciona? Vejamos, tá? Isso daqui, ó, é a oferta do país na forma funcional que Keynes deu. Isso daqui é o consumo do país na forma funcional que Keynes deu. Então a diferença entre esses dois, que sempre vai acontecer, é a poupança. Tudo bem? Se o investimento na sociedade for igual à poupança, a dinâmica econômica vai ser ok, porque a demanda efetiva foi razoável. Se, tá, o investimento na sociedade foi maior do que a poupança, maravilha. A economia entrou num ciclo de crescimento econômico até acelerado. Tá? A demanda efetiva está maior do que a oferta. Tem até repercussão em preço isso. Tá? O último item é o pior. Tá? É aquele em que a poupança, essa diferença aqui, eu sei que a forma funcional vai confundir vocês, mas basicamente eu vou insistir, isso daqui é a oferta. Tá? Isso daqui é Y, isso daqui é Z. Tá? Vou reescrever esse Y, que ficou horroroso. Isso daqui é Y, isso daqui é o consumo. Né? Então aqui a gente está dizendo, basicamente, pela lei psicológica fundamental, que a oferta vai ser sempre maior do que o consumo. Tá? Logo, esse último caso aqui está me dizendo que o investimento é menor do que a diferença entre a produção e o consumo. A diferença entre a produção e o consumo é a poupança. Esse terceiro caso aqui, ó, é o caso em que o investimento, tá, é inferior à poupança da sociedade. Nesse caso,
quando a poupança da sociedade supera o investimento, a gente tem uma condição ex ante, que a gente vai chamar, porque ao longo do tempo isso vai se corrigir, mas a gente tem aqui uma condição em que a oferta agregada supera a demanda agregada. Portanto, produziu-se, mas não se consumiu no mesmo nível. Os empresários gostam disso? Não. Tá? Produziu-se e o investimento não conseguiu demandar, gastar, adquirir aquilo que sobrou. Os empresários gostam disso? Não. Eles sobraram na mão com produtos que foram produzidos por emprego. Se emprego foi feito para produzir aquele produto, tá? E aquele produto não foi consumido, eu posso desempregar. Essa é a lógica. E é aqui que Keynes vai encontrar, portanto, a explicação para como se dá a dinâmica da economia. E a variável-chave, tá, fundamentalmente, vai ser aquela que é responsável por engolir a poupança da sociedade. É o D2, é o investimento. Nós só chamaremos de investimento daqui em diante, mas eu vou trazer várias vezes D2. Por quê? Porque eu quero? Não, porque Keynes colocou isso no livro. E aí a gente vai ter que entender os determinantes do lado que faz a dinâmica na economia. O que é? Demanda. Primeiro, consumo, maravilha, mas sobretudo, tá? O investimento. E quais são os determinantes centrais do investimento? É o que a gente vai ver ao longo da teoria geral. E tem dois que eu já vou adiantar para vocês que está na capa do livro. O juro e a moeda. Beleza? O princípio da demanda efetiva está feito, ainda é um papo abstrato, os próximos capítulos começam a ficar mais concretos, e aí acho que facilita um pouco a conversa. Mas o que a gente vai ter que entender agora, tá, a partir dos próximos vídeos, é o que determina a demanda da sociedade. A demanda da sociedade tem um lado C, e a demanda da sociedade tem um lado I. A gente vai investigar capítulo a capítulo, tá, o que define esses dois. É como se a gente estivesse discutindo isso daqui, ó. C, que é o consumo, é uma função de quê? Tá? O que explica C, tá, na sociedade? Eu vou escrever de novo só para manter a minha honra, né? Porque ficou horroroso. Podem acreditar, não é fácil escrever nesse negocinho aqui. Então, basicamente, o que a gente vai responder é C é função de quê? Tá? Que é o primeiro lado da demanda aqui, ó, é D1, tá? É o consumo. A gente já viu, C é função da renda, a gente vai discutir isso. E aí vai vir a outra pergunta. Aquela outra componente da demanda, o investimento, é função, tá? Mas, nossa senhora, difícil tem hora, viu? É função de quê? Tudo bem? Isso aqui é um F. Podem acreditar em mim. A gente vai responder isso daqui. E a gente vai ver que ele é função tanto, tá, de expectativas, como de custo de produção, quanto do juro. Qual o juro especificamente da moeda? Teoria geral do emprego, porque o investimento é que define o emprego em última instância. A gente está vendo isso aqui, ó. Tá? Isso daqui está dizendo exatamente que quem vai definir se aquele nível de emprego feito será mantido ou não é o investimento, tá? E o investimento vai depender, ele explica, tá? Percebam, só para concluir, para vocês terem a rotina lógica do que a gente vai falar. O investimento explica a manutenção e aumento do nível do emprego, enquanto que expectativas e taxa de juros da moeda explicam o investimento que explica o nível de emprego. Por isso que o livro se chama Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Um abraço.